Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma participação do IIPC na TV Floripa. O IIPC é um Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública federal. Seu objetivo é o estudo da projeção da consciência e também o estudo, a pesquisa da consciência de forma integral. Todas as quartas-feiras estaremos conversando com professores do IIPC. Hoje estamos aqui com o Paulo Marreca, que ele é professor de idiomas, tradutor e também é voluntário e professor de conscienciologia. Vamos conversar sobre retrocognições, as lembranças de vidas passadas. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo aqui à TV Floripa. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, telespectadores. Paulo, o que é a retrocognição? Poderia explicar para a gente sobre esse conceito? Sim, a retrocognição é, como a palavra diz, retro seria atrás, cognição seria de conhecimento. Então, a retrocognição seria a capacidade ou a percepção de fatos, de acontecimentos, de dados, de ideias, de uma outra existência, de uma outra vida, que a consciência pode ter, que a pessoa pode ter acesso. Então, a retrocognição seria o acesso a essas informações de uma vida passada ou de um período entre vidas, como na conscienciologia nós trabalhamos com a questão da multisserialidade, que seria a consciência, o ser humano, ele teria várias existências, ele nasce, ele tem o seu período de vida aqui na Terra, após a morte do corpo físico, que para nós a morte nada mais é do que o descarte, ou seja, ele se livra do corpo físico, a morte é apenas do corpo físico, a pessoa, a consciência continua a existir, e esse período entre vidas, que nós chamamos de período intermissivo, seria um período entre missões, entre vidas, a pessoa também pode ter lembranças, acesso a informações ou memórias desse período. Então, isso seria para nós a retrocognição, que também é comumente chamada, às vezes, de lembranças de vidas passadas, entre outros nomes que nós conhecemos. E muitas pessoas têm retrocognições, elas conseguem lembrar suas vidas passadas, porque no dia a dia, as pessoas com as quais nós interagimos costumam relatar uma dificuldade, digamos assim, como na conscienciologia. Pois é, na verdade as pessoas de uma maneira geral têm até dificuldade de lembrar dessa própria vida, né? Então a questão da memória já é um problema de muitas pessoas que têm dificuldade às vezes de se lembrar do que ela fez no dia anterior ou na semana anterior, né? Se você perguntar para muitas pessoas o que elas fizeram há um mês, há 2 meses atrás, elas vão ter às vezes dificuldade de se lembrar. Então realmente não é uma coisa que a pessoa vai ter acesso tão facilmente ou a qualquer momento. A retrocognição, a lembrança de vidas passadas, geralmente ela ocorre sob algumas condições, né? Ou a pessoa ela teve uma projeção, ou seja, ela saiu do seu corpo e durante essa experiência ela pode ter uma lembrança de uma vida passada, ela pode ter a lembrança de uma vida passada, nesse caso espontaneamente, né, por um trauma, ou reencontrando uma pessoa que ela conheceu numa outra vida. Pode ser uma pessoa com quem ela teve uma experiência muito marcante e essa experiência marcante fica no que nós chamamos de seria um segundo corpo, na verdade, né? Então, esse corpo físico que é descartado quando nós morremos, nós temos um outro corpo onde as informações ficam gravadas. Esse corpo, quando nós retornamos, nós utilizamos esse corpo ainda, num corpo encaixado num corpo diferente, que seria o que nós conhecemos, então, como ressoma, nós chamamos de ressoma na conscienciologia, em outras áreas ou linhas isso se chama de reencarnação. Então, você teve uma experiência muito marcante com uma pessoa numa outra existência, você reencontra essa pessoa nessa vida e às vezes esse reencontro é o suficiente para que você tenha uma experiência dessas, ou seja, para que você tenha uma retrocognição. Você também pode ter uma retrocognição fazendo uma terapia ou fazendo uma hipnose, ou às vezes num trauma. Existem várias formas de ter acesso a essas informações, mas não é uma coisa que facilmente a pessoa vai ter, ou seja, que é todas as pessoas, ou que muitas pessoas vão ter. Essa
essa informação ficaria registrada aonde? Teria uma memória específica para todas essas informações? Sim, como eu disse antes, então, a pessoa tem várias existências, ela nasce, morre, nasce novamente. Eu gosto de comparar muito com a questão do ator, né? Então você tem lá o ator, o Tarcísio Meira, que faz um papel, então ele é o Tarcísio Meira, mas ele vai lá e ele faz um papel, e aquele papel que ele faz, ele é o João. Então, quando ele se comporta de uma maneira, quando ele termina aquele papel, na verdade, né, quando ele termina, quando ele sai lá da gravação, ele continua sendo o Tarcísio Meira. Mas depois daquele período, ele vai fazer um outro personagem. Cada personagem, ele aprende lições, ele aprende coisas novas. O ator aprende coisas novas. A mesma coisa somos nós. Então, nós temos essas várias existências, e nessas várias existências as informações ficam gravadas no que nós chamamos de psicossoma, o corpo emocional, que seria um corpo, na verdade, esse nosso corpo físico, ele é gravado, ele é calcado nesse corpo emocional, que seria o psicossoma. Então, nesse psicossoma, nós teríamos, o equivalente seria o paracérebro, seria um cérebro nesse corpo. Então, as informações ficam gravadas nesse corpo. Então, por isso que quando a pessoa está, por exemplo, no caso da projeção da consciência, então, nesse momento, eu, você, o telespectador, nós estamos com esse corpo encaixado aqui. Quando você sai do corpo, às vezes fica mais fácil você ter uma experiência, uma retrocognição, porque você se afasta do seu corpo físico. Então, atuando com esse segundo corpo, você está utilizando essa memória, esse cérebro do seu psicossoma. Então, é mais fácil você ter acesso a essas informações. Nem sempre, no entanto, é fácil você transferir essa experiência, quando você tem uma experiência fora do corpo, voltando para o seu corpo. Nem sempre é fácil você transferir essa memória, essa informação. Mas, às vezes, você volta tendo um flash, você volta com uma sensação. A retrocognição ela pode se dar de várias formas, não só revivendo todo aquele momento, que é uma das formas que as pessoas às vezes veem nos filmes, né, ou veem em uma novela, que é o momento em que a pessoa ela tem uma retrocognição, ela tem uma lembrança da vida passada e ela vê tudo, sente tudo, ouve tudo que ocorreu naquele momento. Nem sempre ocorre dessa maneira. Às vezes você pode depois só lembrar de um perfume, às vezes você pode lembrar de uma palavra-chave, às vezes você pode lembrar de uma ideia ou de uma pessoa. Então, por isso que a gente diz que é importante que a pessoa tenha várias dessas experiências para que ela consiga realmente confirmar que aquilo foi uma retrocognição e que se refere a uma vida determinada no passado. E Paulo, e assim, quais são os benefícios, né? Para que eu faria alguma técnica para acessar a memória de vida passada? Quais as vantagens, digamos assim? As vantagens e os benefícios são vários, né? Um desses benefícios pode ser, dependendo da pessoa, a resolução de um trauma, né? A pessoa pode ter uma fobia. Uma pessoa que teve uma fobia, que tem um grande medo, ou tem uma fobia de aracnídeos, de aranhas ou de cobras, por exemplo, essa pessoa, às vezes, tendo uma retrocognição, ela pode acessando essa informação, ela consegue, às vezes, superar aquele medo, porque ela passa a entender de onde que vem aquela fobia. Então, muitas dessas fobias, às vezes, essas pessoas tentam tratar com terapias convencionais, de forma convencional, às vezes nem tentam, mas elas não conseguem entender de onde que vem esse medo, porque elas nunca tiveram nenhuma experiência com esses animais e, de repente, elas têm uma fobia que elas não conseguem, um medo extremo desses animais que elas não conseguem controlar. Então, essa seria uma das vantagens. Eu não estou dizendo que a Conscienciologia e o IIPC endossa essas terapias. Na verdade, tem que se tomar muito cuidado, né? Onde vai fazer, com quem vai fazer. O ideal mesmo seria que a pessoa adquirisse as técnicas, aprendesse as abordagens, as formas, para que ela mesma pudesse fazer. Então, um dos benefícios seria isso. A pessoa poderia, então, resolver uma fobia. Outro benefício seria a questão da autopesquisa. Então, o IIPC, a Conscienciologia, de uma maneira geral, trabalha com a autopesquisa, ou seja, o autoconhecimento. Então, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Então, essas respostas, às vezes, a gente vai ter dificuldade de fazer, de responder.
No caso de uma retrocognição, de uma lembrança de uma vida passada, às vezes a pessoa vai conseguir lembrar, que seria, né, na verdade, o ideal, mas não tão fácil assim, lembrar desse período intermissivo, ou seja, o que ela estava fazendo entre a vida anterior e essa vida. Né? Então, às vezes, lembrando desse período, ela pode lembrar por que ela veio para cá, por que ela resolveu voltar nesse momento, neste contexto. Então, pode ser uma ferramenta de grande auxílio para a compreensão da nossa missão, o que nós viemos fazer aqui. Ok, Paulo. Então, vamos a um breve intervalo e, na sequência, falaremos sobre técnicas de como acessar as retrocognições, as lembranças de vida passada. Olá, estamos de volta conversando com o professor Paulo Marreca, que é representante do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estamos conversando sobre retrocognições, as lembranças de vidas passadas. Paulo, estávamos conversando há pouco que, por exemplo, digamos que eu lembre de alguma imagem que eu tenha vivido na China, ou no Egito Antigo, ou na Grécia, que me ocorra algum flash desse tipo, né? Um flash assim é suficiente para eu afirmar que eu tive uma vida naquele local e naquela época? Geralmente não. Isso vai depender muito do tipo de flash, do tipo de imagem ou sensação ou experiência que você teve nesse flash, né? E as condições, né? Em que condições que se deram esse flash? Porque a pessoa pode ter um desses relances onde ela consegue ver ou perceber uma existência em algum país, ou se perceber vivendo naquele país, mas tem que avaliar muito em que condições. A pessoa pode ter isso quando estava medicada, ou pode ter isso numa situação traumática, então vai depender muito da qualidade. Agora, só um flash geralmente não é o suficiente, porque muitas vezes a retrocognição ela se dá como um quebra-cabeça. Então, você tem um desses flashes, aí você suspeita que você realmente pode ter tido uma existência naquele país, você vai fazer pesquisa, você vai fazer um levantamento de dados da sua família a seu respeito, vai tentar observar as suas características, né? Se você tem alguma facilidade com o idioma daquela região, se você tem uma atração, sempre teve uma atração muito grande com a história daquele país, com a língua daquela região, e aí o ideal realmente seria que você tivesse, sei lá, mínimo umas 10 desses flashes ou 10 retrocognições, para que você pudesse afirmar com uma certa autoridade que você de fato teve aquela existência. Agora, há situações em que a pessoa tem uma experiência, aquela uma experiência é o suficiente para que ela afirme com autoridade, com segurança de que ela teve. Especialmente o tipo de flash ou o tipo de retrocognição em que a pessoa sai melhor dela, ou seja, ela consegue resolver algum traço que a estava impedindo de avançar ou de evoluir. O resultado consciencial, ou seja, o resultado evolutivo para aquela pessoa foi um resultado muito positivo. Então, nesses casos, geralmente, eu acho que às vezes uma experiência pode ser o suficiente para aquela pessoa afirmar que ela teve aquela vivência ou aquela existência naquele país. Você estava falando em traço que a pessoa não tinha desenvolvido ou que precisa desenvolver. É nesse sentido, então, que a retrocognição pode ajudar na autopesquisa? Exatamente. Então, como eu havia dito, nós temos muito interesse na autopesquisa, ou seja, saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e nos entendermos melhor. Então, para isso, ou seja, vai ser necessário que você, o telespectador, faça a sua autopesquisa, que ele se conheça, que ele liste os seus traços de personalidade, de comportamento, de como ele atua no seu dia a dia. E esses traços fazem parte da nossa autopesquisa, identificar e conhecer bem esses traços. Às vezes nós temos um traço que nos dificulta, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de se comunicar, né? Uma pessoa muito travada, uma pessoa que é muito tímida. Às vezes ela pode ter uma retrocognição, onde ela vivenciou uma existência ou uma situação que a traumatizou numa outra vida e que deixou sequelas.
E entender isso, às vezes, é o suficiente, pelo menos para que a pessoa comece a superar esse traço, essa forma de atuar. E nesse caso, não é um traço necessariamente que ela adquiriu ou desenvolveu nessa existência. E quais seriam as técnicas recomendadas pela Conscienciologia? Existem várias técnicas, na verdade, e a gente sempre diz que o ideal é que a pessoa combine essas técnicas, né? Ou seja, às vezes você vai usar uma técnica que não dá resultado e você diz, isso não funciona. Então, nós temos o livro Retrocognições, né? Acho que eu poderia mostrar aqui para os nossos telespectadores, que é um livro da Editares, Retrocognições, Pesquisa da Memória de Vivências Passadas. Neste livro, o autor enfoca várias dessas técnicas. É um livro realmente para ser lido, estudado, praticável. As informações que estão aqui, elas podem ampliar bastante algumas dessas coisas que eu estou trazendo aqui para os telespectadores. Então, uma dessas técnicas aqui seria a técnica de utilizar músicas de um período porque você sempre vai começar com uma pesquisa de uma suspeita. Então você sente uma atração muito grande por uma língua, uma atração inexplicável pelaquela cultura. Aí você vai começar, então, a ouvir músicas de um período ou daquela cultura, mas especificamente de um período. Então você pode começar a fazer um levantamento de músicas, de eventos históricos, de pessoas, figuras importantes que viveram naquela época, e aí você vai fazendo esse levantamento. Você vai fazendo uma ligação com aquela época, e isso pode predispor a essas experiências de retrocognição. Você pode vir a ter uma lembrança de uma vida passada. Mas no livro aqui, ele discorre sobre várias técnicas, né? Uma delas seria o retrocognitário, que seria às vezes pode ser difícil para algumas pessoas disponibilizar um ambiente onde ela vai trazer objetos, vai decorar aquele quarto como se fosse aquela época. Então, isso pode estimular a pessoa a ter projeções da consciência, ou seja, sair do corpo e vivenciar uma retrocognição, ou mesmo ter uma retrocognição naquele ambiente sem necessariamente ter uma projeção da consciência. Então, existem várias técnicas, a pessoa tem que identificar qual que pode produzir o melhor resultado para ela, de acordo com as suas características da sua personalidade. E Paulo, estou lembrando, né, de algumas situações do cotidiano em que, por exemplo, às vezes uma pessoa mais sensitiva pode dizer assim, você já foi tal pessoa em tal época. É viável a pessoa acreditar no que um sensitivo fala dessa forma? O ideal, na verdade, nós temos a questão do princípio da descrença, que seria melhor você não acreditar em nada, né? Nem mesmo que eu estou trazendo aqui para o telespectador. Nós sempre dizemos que o melhor é não acreditar em nada, ter suas próprias experiências, identificar por si mesmo. É sempre melhor que a própria consciência, que a própria pessoa consiga identificar e acessar essas informações. É claro que dependendo da fonte, dependendo da pessoa que está ali passando essa informação, você pode partir daquilo como uma pesquisa. Só que lembrando que pesquisa, o ideal é que você apenas leve aquilo como hipótese, não já levando aquilo pronto para confirmar realmente se você foi aquela pessoa naquela existência. E também lembrando que há muita fantasia nessa área, né? Nós sabemos que há no mundo inteiro várias pessoas que dizem que foram a Cleópatra, que foram a Alexandre, que foram... Então, Napoleão, né? Só teve um Napoleão, então só uma consciência pode ter sido Napoleão. Então, não é possível que tantas pessoas tenham sido aquela mesma consciência, só uma pessoa pode ter sido aquela consciência. Então, por aí você já vê o tipo de fantasia. E as pessoas também, elas sempre se lembram, até por uma questão do próprio ser humano, de que elas foram rei, rainha, mas dificilmente se lembra que elas podem ter sido alguém que cometeram atos bastante indigestos, eu diria assim, né? Atos que provavelmente elas não gostariam de publicar ou de vir a público dizer que elas cometeram aqueles atos. Então, nós fomos pessoas boas, pessoas ruins, pessoas terríveis, pessoas excelentes. Então, no passado, nós passamos por várias dessas experiências. Então, algumas dessas experiências deixaram marcas, deixaram traços na nossa consciência, na maneira como nós atuamos. Então, é importante que a pessoa procure informações que vão ser informações úteis para que ela possa superar suas dificuldades, né? Que seja algo realmente que traga benefícios para a consciência. E o acesso a essas informações
a gente pode imaginar, pressupor, que vão colaborar na maturidade da consciência, não é? Tem a ver com a maturidade, acessar? Sim, com certeza. Até porque, da mesma maneira que as nossas experiências, sejam elas experiências traumáticas, sejam elas, não importa que tipo de experiência, mas a soma das nossas experiências ajudam na nossa maturidade, ou seja, é por meio dessas experiências, pelo acúmulo dessas experiências, que nós nos tornamos mais maduros e não só pelo acúmulo, mas a maneira como nós lidamos, analisamos essas experiências, nós vamos acumulando maturidade, ou seja, vamos desenvolvendo a nossa maturidade. Lembrar de certos fatos que ocorreram numa outra existência pode também nos ajudar a desenvolver a maturidade. Até porque às vezes é paralelo, você vai tendo acesso a essas informações e vai desenvolvendo, ampliando a sua maturidade. Porque se a pessoa não tiver uma maturidade emocional, às vezes ela não vai conseguir lidar com certas informações que ela pode vir a acessar de uma vida passada. Então você imagina, por exemplo, um pai que tem uma retrocognição e que descobre que aquele filho dele, ou aquele filho que ele tem, que ele tanto ama, foi o seu algoz, né? Foi a pessoa que o matou na vida anterior. Será que qualquer pessoa, que a maioria das pessoas teria maturidade para lidar com esse tipo de informação? Será que ela conseguiria continuar lidando com aquele filho da mesma maneira? Ou seja, requer uma maturidade emocional grande para que você consiga lidar com informações desse nível, né? Então, por isso que é importante que a pessoa vá buscando essas informações, mas ao mesmo tempo tente já desenvolver a sua maturidade, tendo as experiências no seu dia a dia aqui, né, no presente. Paulo, a gente está próximo ao horário aí do programa, ficaríamos horas e horas falando sobre o assunto, né? Gostaria de te agradecer a tua presença, os esclarecimentos que você trouxe e gostaria de saber se tem algo que você gostaria de falar para as pessoas, algum curso que você está ministrando. Sim, o IIPC fica sediado aqui na Avenida Rio Branco, 354, no centro de Florianópolis. O nosso site é o www.iipc.org. Nós temos palestras todas as sextas-feiras, às 19h30. E também temos cursos e aulas experimentais nos finais de semana. Neste final de semana, nós teremos uma aula experimental sobre bioenergias, às 14h30. E depois nós também teremos iniciando um CIP, que é um curso integrado de projeciologia, no dia 15 de outubro. Ok. E também lembrando que me parece que a palestra de amanhã é com o professor Ian Alves, isso, não é? Sobre Ian Alves sobre telepatia. Então, qual a utilidade da telepatia? Ela existe mesmo? Nós podemos desenvolver a habilidade habilidade telepática, como usar essa habilidade? E nós já temos essas experiências no dia a dia, então ele vai ampliar bastante isso na sexta-feira, na palestra gratuita que nós temos toda semana. Ok, obrigada. Obrigado a você. E agradecemos a sua audiência e também aos internautas, porque a TV Floripa ela pode ser assistida através do site www.tvfloripa.org. E o IIPC está aqui todas as quartas-feiras, das 15h30 às 16h, sempre conversando com professores da Conscienciologia, trocando ideias sobre assuntos relacionados ao estudo da consciência. Na semana que vem, vamos conversar com a professora Adriana Pohlmann. A Adriana vai falar sobre a maturidade desde a juventude. Tá? Então, estejam conosco na semana que vem. Muito obrigada.